Olá, pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tema da Vez. Como você sabe, periodicamente nós abordamos alguns assuntos nos cultos da nossa igreja e hoje temos a honra de estar aqui com o nosso pastor Tiago Borba e também com Vivian. Nós vamos estar conversando sobre o nosso tema da vez atual, que é pelo novo e vivo caminho. Mas antes de tocar no tema da vez específico, eu queria aproveitar a presença do nosso pastor aqui para que ele falasse, da importância de termos o tema da vez na nossa igreja, como surgiu essa visão no coração dele. Olá, Perilo, Vivian, graça e paz, queridos. Bom demais estar aqui com vocês. O tema da vez, ele surgiu com um cuidado mesmo, da liderança da igreja, de entender que nós precisamos nutrir a igreja com vários assuntos diferentes. E se a gente deixa apenas a critério de cada pregador ensinar aquilo que vem no coração deles, é possível que muitas vezes a gente não circule em alguns assuntos, em alguns temas da palavra de Deus que são importantes para o povo ouvir. Então o tema vem com esse cuidado, da gente ter certeza de que a igreja está sendo bem nutrida. Como um nutricionista faz, ele balanceia a dieta para que a pessoa possa estar recebendo todas as vitaminas, todos os nutrientes necessários. Então, a gente escolhe os temas pensando em assuntos que a igreja precisa ouvir e que talvez há um tempo não está sendo ouvido ou que precisa ser reforçado em algum momento. Que bênção, né? Coisa boa. Como é bom ter um pastor que nos leva a pastos verdejantes. O tema, ou a nutrição desse mês é louvor, adoração, Por isso esse tema, novo e vivo caminho. E nada melhor do que começar adorando. Queria que o pastor pegasse o violão aí, por favor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, oh Rei dos reis. Foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te adorar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Essa música retrata bem o nosso tema da vez, Vivi? Que é essa nova era de adoração, na nova aliança, em espírito e em verdade. E eu queria que você começasse falando, o que é adoração. Não é uma responsabilidade ou privilégio só dos músicos, mas de toda a igreja. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz assim com esse tema e o tempo, que foi dado para a gente, não somente a gente da música, mas principalmente a igreja está mergulhada mais nesse contexto, E eu estava pensando e meditando antes de vir para cá que a igreja, ela é um organismo vivo, então tem sempre gente nova chegando, E as pessoas mais antigas, elas precisam ser lembradas também sobre os princípios de louvor, de adoração, que não é uma responsabilidade só de quem serve com música, ou dos pastores e ministros, mas de toda a igreja. É algo que envolve todo esse organismo vivo. Então, eu fico muito feliz com o tema, porque é da nossa responsabilidade da música servir as pessoas com a música, que é a ferramenta para a adoração. Lembrando que música não é adoração, é uma ferramenta. A adoração é uma vida, É a nossa resposta para
aquilo que nós fomos criados, para adorar, né, o Criador. E o louvor, eu gosto de dizer que é a voz da adoração. Mas as pessoas chegam na igreja e elas não sabem muito diferenciar, elas não sabem como se comportar no meio do louvor, da adoração. Porque levantar as mãos, né? Porque levantar as mãos, né? Fechar os olhos. E aquele período que a gente tem ali é muito pouco, didaticamente falando, para ensinar a igreja Sim, como é que sim. se adora. Eu lembro que o pastor Perillo um dia disse assim, ao invés de você ficar mandando a igreja levantar a mão, levante você e deixa a igreja aprender. Mas isso é muito sério, porque não dá tempo da igreja aprender. Sim. Então, quando tem um tema dedicado a isso, então a igreja vai saber a importância, que não é só para passar o tempo, né? Que não é para passar o tempo, na verdade. Que não é para dar tempo os atrasados chegarem. Mas qual a participação que a igreja tem? Eu digo a você, tem de um lado do púlpito os ministros de música e do outro lado está a maior parte da igreja, né? Que precisa se mover para que esse organismo funcione no louvor e na adoração. Não basta só um departamento de música ungido e conhecer todos os princípios do louvor e adoração. Saber se mover sem a igreja estar junto nisso. Então, vai ser só uma música para, talvez, aliviar a alma, né, você saber um pouco sobre a visão da igreja, talvez, mas o objetivo é que a igreja seja servida com música e entenda e experimente do benefício do louvor e da adoração. Né? É isso aí. Muito bom. Tiago, eu lembro que quando eu fiz a escola de ministros, você foi meu professor da matéria Ministério de Música na igreja. Né? Eita. Faz tempo. Qual a importância da música na igreja, da adoração, do louvor no culto? Fala um pouco sobre isso. Como o Vivian falou, né? A música é uma ferramenta mesmo. Ela não é o único meio de adoração, mas é um meio muito importante, né? O irmão Reagan, eu acho que ele fala que a adoração é a forma mais sublime de oração, né? Então, a adoração é parte mesmo de uma vida, de um comportamento, de um entendimento, mas a música é uma ferramenta muito poderosa. A gente sabe para várias coisas diferentes, até para aprendizado, né? Quem faz cursinho, essas coisas, acaba tendo contato um pouco com isso. Alguns professores, eles fazem músicas para ajudar o pessoal a lembrar de alguns assuntos, lembrar de fórmulas, lembrar de alguns conceitos, porque a música tem esse poder de penetrar mais fundo na gente, né? Alcançar lugares que não seriam facilmente alcançados de outra forma, porque a música mexe com as emoções, mexe com o sentimento. Um princípio da música é mexer com os sentimentos das pessoas, né? Quando um músico, ele é um bom músico, ele sabe manipular, e eu falo isso da forma mais pura possível dessa palavra, né? Manipular os sentimentos das pessoas, as emoções das pessoas, através de ritmo, melodia, de harmonia. Então, a música, ela vem para nos ajudar mesmo a alcançar o coração das pessoas, a quebrar qualquer emoção errada, qualquer sentimento negativo que ela esteja ali, para alcançar o coração delas e fazer com que elas desfrutem da presença de Deus de uma forma mais rápida, mais direta. Eu gosto daquele texto de Samuel, quando o rei Saul estava sendo influenciado por um espírito, né? E o ajudante ali, alguém próximo a Saul, ele diz: Saul, arruma alguém que toque bem. Porque se essa pessoa tocar bem, você vai se sentir melhor. Então, desde aquela época, eu já tinha esse entendimento. A música mexe com o sentimento. E a Bíblia diz que foi exatamente isso que aconteceu. Quando Davi começou a tocar, Saul começou a se sentir melhor. Só que como Davi era ungido, além de se sentir melhor, o espírito que influenciava ele saiu de perto dele também. Então, a música, ela tem esse poder de mexer com os sentimentos, como esse meio, essa ferramenta para que a adoração possa acontecer de forma mais fácil. Interessante. Como você falou, a música já tinha no Velho Testamento, né? Tem desde a origem, né, da criação, mas a adoração, a verdadeira adoração, ela vem na nova aliança por causa do novo e vivo caminho. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre o tema da vez. Eu acho interessante quando Jesus está com a samaritana, que ele dá um spoiler de como vai ser, né? Não é ali que ele inaugura a adoração, o modelo novo. Mas aí ele dá um spoiler e ele fala, vai ser em espírito, que ele poderia só ter dito em espírito, né? Mas ele fala em verdade. E verdade, quando eu vejo no sentido literal da palavra, é algo que é legítimo, né?
E voltando para o contexto de igreja, e agora falando um pouco da minha história, quando eu cheguei nessa visão, eu sabia que era em espírito, mas essa parte e em verdade ficava meio que confusa. Então, quando alguém dizia no culto, a gente não vai cantar essa música, ou a gente não vai escolher esse repertório, tudo. Aí eu comecei a entender a legitimidade dessa adoração, né? O fato de aplaudir ao Senhor, né, como forma de adoração, como eu pensava antes de me deparar com essa palavra revelada, através do rema, discipulado e mergulhando mais na visão. Então, a gente se detém muito nesse modelo novo que foi inaugurado, em espírito, mas esquece da verdade, né? Eu sei que tem a ver com o fato de antes ter sido só uma sombra na antiga aliança, do que a gente ia viver de verdade, de fato, mas também assim de ser uma coisa legítima. Agora precisa ser em espírito e de mesmo, né? Como dizia pastor João. Então, é por isso que eu amo esse tema, não só porque eu sou da música, mas para a igreja entender a legitimidade e assim a seriedade, né? Que a gente não é de qualquer forma, é em espírito, e é por isso que essa expressão, que é a voz, o louvor, ele precisa ser verdadeiro, né? De acordo com o que está no espírito. Porque se o louvor é a voz da adoração, você não pode dizer qualquer coisa, você não pode cantar qualquer coisa. Então, eu estou amando essas ministrações que estão batendo na mesma tecla do novo caminho, da nova forma, a nova perspectiva, a partir de Jesus, claro. E aí é muito didático para a igreja, porque fica mais claro. Tem gente nova, né, pastor, chegando, e às vezes, por que vocês não cantam aquela música? A gente é parado no corredor, vamos cantar aquela música que fala isso. E não dá tempo, gente, tem que fazer o remo para entender porque é que a gente... E assiste o tema, porque ela é verdade, é em espírito, mas é em verdade. Então, você não pode estar dizendo mentiras, você não pode dizer, cantar coisas que exaltam a sua alma, coisas que estejam, né, que não seja a verdade. E o que é a verdade? A palavra é a verdade. Jesus é a verdade, né? A verdade e a legitimidade dessa adoração. Até porque a música ensina muito, né? Como eu falei, a música ela entra e às vezes grava mais fácil na gente do que uma pregação. Então, se a gente não canta músicas que estejam de fato baseadas na palavra, as pessoas vão aprender coisas erradas. E elas vão viver essas coisas e a culpa vai ter sido de um repertório mal feito. Já pensou a responsabilidade? Então, a gente precisa mesmo ter cuidado. Da mesma forma como a gente não falaria ou não aprenderia, não ensinaria qualquer coisa para as pessoas, a gente não pode cantar qualquer coisa também não. E é interessante, licença, que às vezes as pessoas esquecem do que foi ministrado na palavra, dos avisos, mas elas passam a semana com a música na cabeça. Então, para você ver, se fixa, é muito perigoso, é muito sério. Porque tem que fixar o quê? Verdade, em espírito e em verdade. Né? Porque senão vai fixar uma coisa errada e vai estar discipulando a igreja da forma errada. Tem alguma história engraçada que vocês, como ministros de música, já viram ou passaram lá na igreja? Alguma correção? Pode contar, pastor. Na época do pastor Bud tinha muito, né? O pastor, ele... Até porque a igreja ainda estava começando, né? No início, então a gente estava entendendo essas coisas, aprendendo ainda sobre ser mais seletivo nas músicas que iam cantar, né? Então era muito comum você ver o pastor Bud mudando a pregação dele por causa de uma música mal escolhida. Né? A gente que ministrava o louvor era bem desafiador muitas vezes dirigir louvor na frente do pastor. Né? O pastor, ele geralmente não ficava muito em pé durante o louvor, né? Ele era grandão, então ele não aguentava ficar tanto tempo em pé. E aí ele sentava e ele tinha alguns gestos que a gente entendia que ele estava gostando ou não, né? Se ele estava batendo a mãozinha na perna assim, enquanto a música estava cantando, a gente entendia que ele estava ali, meu Deus do céu, gostando demais. Né? Mas se ele começasse a olhar para o relógio, era bom você já ter acabado há uns 3 minutos atrás. Então, a gente tinha alguns sinais assim, mas era muito comum. No início, eu lembro demais, né? De pessoas, graças a Deus, eu nesse início eu ainda era muito pequeno, mas eu via pessoas dirigindo louvor. E quando o pastor Bud pegava o microfone para pregar, o tema da pregação era a música errada que tinha sido cantada. E ele pregando e ensinando por que aquela música estava errada e como era o pensamento certo. Né? E essas coisas moldaram muitas coisas na nossa forma de pensar, de crer. E a gente é grato demais por causa disso.
É Tem interessante alguma? que hoje em dia muitas pessoas assim com saudade, né? Pastor Bud aí diz: "Ah, mas hoje em dia não tem mais aquilo. Vocês cantam, ninguém corrige mais e tal". Eu digo: "Gente, isso é bom. Sinal de que a gente está errando menos e de que a gente é muito ensinado, Isso mesmo. né?" Então, assim, um tema como esse, a gente está mostrando, ó, não erra onde a gente errou, né? Porque a gente não só aprende olhando para o novo, é aprendendo com as experiências. Então, a gente foi bastante corrigir. Tem muitas histórias exatamente. engraçadas. Hoje a gente tem um cuidado, né? Vivian pode falar melhor do que eu, mas antes de um dirigente botar o repertório no ensaio, né, passa por uma revisão doutrinária antes, para que a gente tenha certeza que a gente vai cantar corretamente. Se a gente fizesse isso naquele tempo, o pastor Bud ia ter menos trabalho. O rema ia acontecendo assim, no dia a dia, né? Exatamente. Eu lembro, eu era adolescente, cantaram aquela música, Vem Como em Pentecostes. Foi a pregação dele. De Pentecostes já aconteceu uma vez, não vai acontecer mais, né? Ele já veio. Mas Teve é uma interessante. história engraçada que foi assim que eu cheguei no Verbo da Vida. Então, eu vim de outro contexto, eu trabalhava muito em bandinha, foi quando eu conheci o pastor Tiago. E eu vinha desse contexto de bandinha, liderando grupo de jovens e tal, e eu não era do Verbo da Vida, mas eu estava liderando com uma pessoa que era do Verbo da Vida, auxiliando ele na parte administrativa, né? Não na parte doutrinária. E foi me dada a oportunidade, estava toda a liderança lá na frente, pastor João, estavam todos, e aí eu disse, e eu lá na sede. Quando terminou, eu disse, aplauda ao Senhor, irmão. Aí eu vi que a liderança não se empolgou muito. Aí eu disse, não, alguma coisa errada. Aí fui olhar se era minha roupa, se era. E assim que terminou, olha só, porque eu não era da igreja, mas o pastor da igreja, que foi pastor Isaías, hoje eu posso dizer o nome dele, porque assim foi maravilhosa a experiência, com todo aquele cuidado e aquele sorrisão assim, para não me machucar. Ele me chamou numa sala lá em cima. Aí ele disse, a irmã é daqui? Eu disse, não. Aí ele ficou meio inquieto, como se fosse, e agora? Eu falo ou não falo? E ele pegou um livro e me deu. O nome do livro era Glória Maior. Um livreto bem pequenininho que falava. Eu sei que tem outros livros que falam. Né? E aí eu tinha duas opções. Eu nunca mais voltar, né? Ou me apaixonar pela visão, porque começou a abrir. E aí eu fiquei apaixonada, porque realmente não tinha sentido. Foi quando a história da legitimidade, de verdade, começou a entrar na minha cabeça. Agora, imagine Isaías. Ele ria 10 vezes para poder me dizer uma palavra. Eu não sei se era rindo de medo, de me magoar, mas eu sei que deu certo, né? Graças a Deus deu certo. Mas é interessante. Já que Vivi tocou no assunto, né, eu acho que é bom esclarecer mesmo, porque é uma pergunta que muitos fazem, por que aí no verbo vocês não batem palmas para Jesus, né, pastor? Então, ajuda a gente. A gente precisa entender que existem as expressões certas em momentos diferentes, né? Eu gosto de sempre mencionar, por exemplo, quando Davi ele tentou levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Na primeira vez, ele simplesmente repetiu um processo que tinha sido usado pelos filisteus. Os filisteus inventaram um negócio lá de colocar a arca num carro de boi novo, com vaca nova, aquela coisa, e para eles deu certo. Eles não eram um povo que tinha aliança com Deus, eles não tinham instrução de nada, então, para eles funcionou. Botar a arca, ela foi de volta para os judeus. Só que quando Davi foi levado da casa onde ela estava para Jerusalém, ele seguiu o mesmo procedimento. No meio do caminho, a carroça bateu numa pedra lá, a arca ia caindo, alguém foi pegar, acabou morrendo. E a Bíblia diz que Davi ficou muito chateado com Deus por causa disso. Porque a coisa não tinha funcionado como ele esperava que fosse funcionar. E por causa disso, a arca ficou mais um tempo na casa de outro sacerdote lá. Até que Davi ele vai estudar as Escrituras e entender qual deve ser o procedimento correto diante da presença de Deus. E aí ele entende que não era carroça, não era vaca, eram sacerdotes levitas levando a arca, né? E aí quando ele usa o procedimento correto, de acordo com a palavra de Deus, diante da presença de Deus, tudo funciona e tudo dá certo. Então, existe a forma de se expressar corretamente na presença de Deus. Não é porque lá fora todo mundo bate palma que a gente vai bater palma aqui. Deus não quer palma. Deus quer adoração. Deus quer espírito, em verdade, como Vivian estava falando. Então, a gente precisa entender quais são as expressões bíblicas diante da presença, diante da adoração ao Senhor. A Bíblia fala sobre expressões de louvor, né, sacrifícios de louvor, falar, cantar, levantar as mãos.
Mas palmas está sempre ligado a ritmo, sempre ligado a música, mas uma expressão de adoração a Deus, de honra, de exaltação a Deus, não envolve palmas como a gente está acostumado no mundo. Isso é uma expressão para homens, para pessoas. Para Deus tem um jeito diferente, um jeito específico. Da mesma forma como eu não vou levantar mãos adorando homem nenhum, eu não vou bater palma para Deus também, não. Uau, muito bom. E fica a dica aí do livro Glória Maior, né? Que o irmão Reagan também traz esse esclarecimento. Coisa boa. Eu brinquei aqui, né, que eu tentei aprender violão, não só violão, tentei aprender muitas coisas, bateria, tentei cantar, mas descobri que de fato eu não nasci para servir ao Senhor com a música, né? Não foi um talento que Ele me deu, né? Mas Ele deu a vocês. Eu queria ouvir um pouco também da experiência, do testemunho de vocês, né? No tempo que vocês, Tiago serviu, Vivian serve, né? Na música, na igreja, e o que vocês podem falar para pessoas que têm esse chamado também, esse talento, essa unção dada por Deus. Vamos começar? Eu fui criada, tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? Meus pais já frequentavam a igreja e rapidamente eu entrei nesse contexto. Então, tenho na lembrança, a primeira vez eu cantando com 4 anos. E eu gosto de romantizar a história, viu, gente? Calma aí, tem uma mulher aqui, então me deixem. E nessa primeira ocasião eu cantando, foi num projeto missionário chamado Projeto Jonas, que era o pastor Jardiel, que já está com o Senhor, pai da nossa querida Daiane, né, esposa de Rosilon, também já partiu para o Senhor. E era lá na cidade de Garanhuns, Pernambuco, ele que encabeçou esse projeto chamado Projeto Jonas. Depois ele veio para Campina Grande e trouxe. Então, eu tenho lembrança, eu lá cantando nesse projeto que era para alcançar as crianças de lá, da cidade, da comunidade. É um projeto evangelístico. Então, foi a primeira vez que eu cantei na minha vida diante das pessoas. E a partir daí, eu me apaixonei pelo chamado mesmo. Fui percebendo, claro, porque não é só você querer, né, como o pastor Perílio queria, você tem que ter o talento, né? E algumas pessoas têm o talento, outras não. E dessa vez a garra não conta, viu? A garra e o esforço tem que. Agora, quem tem o talento, claro, tem que se esmerar, tem que se dedicar, porque tem que ter a técnica. Mas aí foram as duas áreas que foram crescendo juntas, o fato de cantar, né? Não só na igreja, mas para fora da igreja, justamente, e agora romantizando, por causa daquele começo, né, de que foi para pessoas que não conheciam a Cristo, eram crianças, na época, porque tinha o Projeto Jonas fora, era um teatro, mas tinha fora para alcançar várias pessoas, e as crianças da comunidade, da cidade, que não eram crentes, e eu estava cantando diante delas. Então, eu tentei, durante toda a minha vida, trazer essas duas veias, né, de que cantar na igreja, servir, aperfeiçoar o corpo de Cristo, ajudá-los a entender sobre adoração, sobre louvor, mas também não esquecer que existem pessoas lá fora que precisam do que a gente tem com essa ferramenta que é a música. Então, foi algum tempo servi também um tempo na liderança, na época o pastor Perílio foi meu pastor supervisor, também ajudando outros músicos a se desenvolverem, agora estou continuo servindo Douglas e Maíla lá no nosso departamento de música. Amém, que benção. Eu lembro quando o Tiago era diretor do Rema em Bauru, eu fui dar aula lá. Aí no sábado ele disse, no domingo, ele disse, alguém vai vir te buscar para levar para a igreja, porque eu vou ter que ir mais cedo, porque hoje eu estou escalado na música. Eu disse, tu tá na música aqui também, mesmo sendo o diretor do Rema. Ele fez, para eu me manter humilde. Eu servi e mantém humilde, né, pastor? É verdade. Mas fala da sua experiência aí. Eu comecei, como o pastor vai dizer, na outra igreja, né? Eu tocava percussão ainda criança, acho que, sei lá quantos anos eu tinha, 8 anos, alguma coisa assim, 9 anos. Né? A gente cresceu em Perílio numa casa onde meu pai sempre foi músico e gostava muito de música, né? Então é interessante como essas coisas às vezes são inatas mesmo, né? Porque a gente cresceu nesse mesmo ambiente, mergulhado em música, mas eu tenho facilidade para isso, Perílio tem facilidade para outras coisas que eu não tenho, mas não para música. E eu cresci nisso, né? Então eu tocava ali
atabaque na época, né? A gente tinha EBF, Escola Bíblica de Férias, e eu tocava com o pessoal lá. Quando a gente veio para o Verbo, comecei a fazer isso também e já aprendi violão na época ali. Então eu cresci mesmo como um adolescente, aprendendo a tocar, gostando daquilo, né? Só alguns anos depois eu descobri que eu conseguia cantar um pouco também e cheguei a entrar no grupo de louvor da igreja com 16 para 17 anos de idade. Passei 10 anos ali, né? Além desse tempo como adolescente. Então foi um tempo que de fato gerou muito crescimento na minha vida, né? Servir, de uma forma geral, faz isso, mas a música especificamente, a gente pode falar sobre a necessidade da gente ter que se esforçar de se relacionar bem, né? O Bíblia vai saber, não dá para a gente estar tocando junto, um com raiva do outro, não dá para a gente estar tocando junto sem prestar atenção no que o outro está fazendo. Então, a música, ela força mesmo a gente a conviver melhor com as pessoas, a se entrosar melhor, porque a gente precisa ter um bom relacionamento, vai se conhecendo mais com o tempo. Afinal de contas, você passa muito tempo com essas pessoas, né? Teve um tempo na igreja lá na Prata, né, que a gente tinha 2 cultos à noite. Então, eu lembro que a gente tinha 2 grupos na época, e cada grupo passava a escala da semana toda cumprindo aquela escala. Então, se a minha escala era essa semana, a gente ensaiava no sábado à tarde, tocava no domingo de manhã, na escola dominical, depois a gente chegava para o culto da noite às 4 horas da tarde, mais ou menos, e saía 10h30 da noite, mais ou menos, depois que o último culto terminava. Tocava terça e quinta, então a gente passava tempo demais junto. Era muitas horas juntos ali, então criava um vínculo mesmo, uma família ali, e a gente aprendia muita coisa uns com os outros. Pessoas de idades diferentes da sua, né, de cabeças completamente diferentes, contextos diferentes. Então, servir na música faz isso aí de uma forma diferente, até do que em outras equipes dentro da igreja também. É um laboratório muito bom, servir na música. Essa questão dos relacionamentos, de você ver que não é do jeito que você quer, né? Porque a banda não é formada por uma pessoa só, são várias opiniões, personalidades. Às vezes você chega com uma ideia maravilhosa, ao líder não é assim, não vai. Aí você tem que guardar o coração, né? Não pode, porque senão a vida vai ser curta no departamento, né? E a vida longa no departamento, na igreja, no serviço da igreja, vai depender dessa resiliência, né? De você suportar calado, às vezes a luz vai estar sobre você e você vai poder brilhar e mostrar, né, aquilo que você pensa, aquilo que você acha, mas às vezes não, é no outro e você vai ter que ajudar o outro a brilhar naquela oportunidade. Os músicos, eles são assim, dignos de honra mesmo, né? Porque é muito trabalho também, né? O pessoal está sempre pegando as músicas, tem muitos ensaios, chega bem mais cedo, como o Tiago falou, sai mais tarde, tem essa doação pessoal também, cada um tem o seu instrumento, né? Investe pessoalmente mesmo naquilo que faz, então são dignos de honra mesmo. Agora, é claro que como artistas tem que guardar o coração. Eu sempre digo, o diabo também era músico. Brincadeira. Mas eles falaram, né, que começaram como crianças, e a gente tem um projeto na nossa igreja, que é o Cantarolando. Então você, pai, fique ligado, o pessoal vai colocar o cartaz aí da audição do Cantarolando. Você percebe um dom, um talento nos seus filhos, já pode inscrevê-los aí para eles estarem participando do Cantarolando. E você, adulto, jovem adulto, né, que percebe também esse chamado, nosso departamento de música está sempre também fazendo audições, então fica ligado aí para numa próxima você poder estar se dispondo a estar servindo com eles na nossa igreja, com a habilidade, a unção que o Senhor te deu. A música também pode ser usada como evangelismo, né, Vivian? Você tem um projeto Reino, né, e falou do Jonas também, né? Queria que você também falasse um pouco sobre esse instrumento da música, da adoração, para também evangelizar, para trazer pessoas para a igreja. Falar do Projeto Reino é falar assim do meu coração, né? Eu sei que existem estações na vida da gente, como mãe, como esposa, no secular mesmo, e a gente meio que deu uma, né, parada. A gente foi tendo os filhos e tudo, mas esse projeto ainda está no meu coração, e as experiências que a gente teve lá, indo até para fora do país, né, para a Europa, com música. Isso foi muito precioso, porque ainda hoje é bagagem para muita coisa que a gente está vivendo.
né? E tem um artigo que até Jadeilton compartilhou comigo naquela época, 2018, que diz assim: missões existem onde não há adoração. E eu lembro que esse artigo ficou muito na minha cabeça, de um missionário chamado John, acho que é John Piper, ou Piper, não sei como é que se pronuncia. E ele falava dessa sede das nações da adoração. É por isso que existe tanta idolatria, né? As pessoas tentam canalizar logo a adoração para alguma coisa. Algumas nações por riqueza, os outros já têm os deuses deles lá estabelecidos. Eu acho que isso é inerente, claro, a todo ser humano. Acho que foi criado para a adoração. Então, quando ele dá esse tema de missões existem onde não há adoração, aí você vê o seu papel como adorador, né? E agora trazendo para a música, que é a ferramenta que eu tenho no meu chamado, de levar essa adoração, não só com a minha vida de adoradora, mas ajudar os povos, e aí em todos os contextos, né? Regionais e no Brasil, com os povos e fora do Brasil, a adoração perfeita, né? Que é ao nosso Deus, né? Ao Deus que criou o homem para essa adoração. Então, foi uma experiência maravilhosa, porque a gente viu isso, de fato. A gente teve em Paris uma festa chamada Festa da Música, que acontece lá, todos os anos para a abertura do verão. Então, primeiro dia do verão do ano, eles fazem uma música, uma festa mundial. Então, você vê o pessoal da Escócia, você vê os latinos, vê o pessoal... vários ritmos, vários estilos, e assim, bandas grandiosas nos teatros, mas também vê músico, assim, no metrô, com estilos diferentes. E a gente recebeu o convite, né, de Jadeilton para se juntar. E a gente esteve lá e a gente pôde ver, literalmente, isso que eu falei, missões aonde não há adoração. Porque a cidade de Paris para essa festa, e você percebe nos povos, porque Paris é uma miscigenação assim, incrível. Quem já foi, viu, né? Todos os povos parece que tem representantes. Tem representante. O pessoal diz que São Paulo tem muito, mas eu nunca tinha visto como daquela forma. E a sede para adoração assim. E você vê rituais, né? E aí foi quando se cumpriu. Eu disse, Jadeilton, a gente está vivendo isso. Ai, foi muito emocionante e muito real. Ver essa sede das nações, dos povos, pela adoração, e a gente tá lá com o ritmo nordestino. Foi muito bom também, por quê? Legal. Porque é um ritmo diferente. A gente viu bandas tocando estilos, assim, eu posso dizer até universais, cristãos universais, né? Tocando e as pessoas simplesmente passando. Mas, como a gente tocou na frente da entrada do metrô, então as pessoas escutavam o som da sanfona e diziam, tem um negócio ali diferente. Então, a gente tem registros de muçulmanos ao redor da banda Reino, tocando graça, maravilhoso. E eles tentando cantar o que a gente estava cantando. Eu digo, tá vendo aí? Porque escutaram a sanfona. É um brasileiro que estava há 20 anos fora, escutou. Não, tem alguma coisa. Então, eles foram atraídos pela arte, né? Mas essa sede da adoração. Então, as missões aconteceu através da gente. Foi um privilégio, foi maravilhoso. A gente quer viver novamente isso, né? Tomara que chegue logo essa estação mais favorável para a gente fazer isso. Bom demais. Nesse domingo também nós vamos ter um culto especial, né? Domingo, dia 13, o culto Upload, que a gente vai ter a gravação de uma música autoral do departamento de música da nossa igreja. Eu queria que o pastor falasse um pouco mais sobre isso e a gente espera ter você lá esse domingo, hein? É isso aí. Vai ser, de fato, um domingo especial para a gente, diferente. Né? A gente está há muito tempo no departamento de música e eu vou te dizer, já faz anos que se fala sobre a igreja gravar algo próprio, né? Mas... Começou com um CD, uma fita, um CD, era DVD. Uma fita cassete, LP. Mas aprove a Deus ser nesse tempo. Acredito que muitas características diferentes convergiram para agora, né? Não só na parte musical, a gente de fato está com músicos muito bons, pessoas com experiência de gravação, mas também bons produtores, a gente está com equipamentos bons e também a gente está com essa experiência já, né? Se você entrar no canal da igreja mesmo aí, você vai encontrar uma playlist com mais de 100 músicas gravadas lá, músicas de outras pessoas, né, que nós tocamos nos nossos cultos e a gente produziu, organizou, mixou e colocou no canal treinando para esse tempo. E agora a gente vai lançar a nossa primeira música da Igreja Verbo da Vida sede mesmo. Né? Ela foi composta por 9 integrantes do nosso departamento de música. Né? Uma música que ficou muito linda. O nome dela é esse tema da vez, Novo e Vivo Caminho. Já foi ensinada
aí nos últimos domingos na igreja, e a gente vai, de fato, gravar oficialmente nesse domingo do dia 13. E vai ser, assim, uma festa mesmo. Não é algo específico do departamento de música, gente, é da igreja toda. Né? A igreja toda tem envolvimento nisso, o pessoal da mídia, da comunicação, mas também o pessoal que fica com as crianças, o pessoal que está cantando e mixando, quem está olhando os carros, os diáconos, todo mundo está envolvido de alguma forma e tem parte nisso que vai acontecer. É por isso que é uma música da nossa igreja e eu creio que vai ser só a primeira de muitas que o Senhor vai nos dar aí. Eu tenho certeza que muita gente vai conhecer e ter contato com a palavra da fé, com a palavra que a gente prega, através das nossas músicas também. Que bênção, vai ser bom demais. Então, esperamos você nesse dia 13. Obrigado, pastor. Obrigado, Vivi. Eu queria que vocês encerrassem com uma palavra mesmo que está no coração de vocês sobre esse tema, Novo e Vivo Caminho. Primeiras damas. Eu ia trazer um livro para indicar para a igreja. Eu sei que todo mundo vai assistir, a igreja também. É um livro que fala Adoração Mais Que Uma Canção, do Dr. Norvel Hayes, alguma coisa assim. E esse livro, eu acho que todo crente do Verbo da Vida tem que ler. Ele fala sobre o novo e vivo caminho, claro, mas essa ferramenta, eu sei que a adoração é um estilo de vida, mas eu vou falar essa palavra, essa ferramenta, né, do louvor e da adoração para você ter acesso a coisas, né, coisas espirituais, coisas que já estão disponíveis em Jesus para nós. E a gente está vivendo esse tema, a gente pode aproveitar para mergulhar mais nisso, mas o tema vai passar e a gente pode mergulhar nisso para uma vida inteira. Ele fala no livro, né, ter a adoração como um estilo de vida. E quando eu peguei esse livro, que eu sou muito criteriosa e curiosa, não é qualquer livro que eu leio, não. E quando eu fui no índice olhar, tem uns temas bem interessantes, e tem um que ele fala, que eu acho que é o 3º capítulo, ele fala assim, adore para ter suas contas pagas, uma coisa assim. E eu fiquei com aquele pensamento religioso dentro de mim, eu disse, não, vou ler esse livro não. Como é? Porque a religiosidade, às vezes, ela fecha você das oportunidades de aprender. Mas aí ele fala desse acesso por meio da adoração para ter o que já foi conquistado em Jesus para nós. A cura, as contas pagas, né, o perdão e tantas outras coisas que estão disponíveis. Não, mas eu posso ter quando eu aceito Jesus. Sim, mas existe um acesso através desse tempo dedicado à adoração. O secreto, né, escutar o que o Senhor tem a dizer, palavras de elogio, de exaltação. Então, eu indico esse livro. É um livro muito simples, a leitura é para qualquer crente de qualquer nível e é muito bom. E eu fiquei encantada. Eu disse, não, eu vou ver o que é que esse capítulo quer dizer aqui. E é fantástico. Eu acho que eu quis dizer isso para aguçar a curiosidade aí. Tem no Verboshop esse livro. Muito bom. Isso aí. Eu gosto muito, né, de Atos 15, quando diz que nessa nova aliança o tabernáculo de Davi ia ser restabelecido, né? E o tabernáculo de Davi foi algo revolucionário no Velho Testamento, porque colocou a Arca da Aliança, a presença de Deus, numa tenda simples, aberta, disponível para qualquer pessoa estar ali diante da presença, que antes era uma coisa exclusiva para um sumo sacerdote uma vez por ano ver. Então, na nova aliança, a gente está diante da presença de Deus o tempo todo. Nós somos essa tenda com o Espírito Santo habitando em nós. Quando a gente fala de adoração, gente, é de fato uma vida, é tudo que a gente faz. A adoração no Velho Testamento se resumia a sacrifícios, a ofertas, mas agora o sacrifício ele é vivo, né? O sacrifício somos nós somos os sacerdotes, nós somos o sacrifício, como Jesus foi, e a gente está diante dessa presença adorando o tempo todo. Então, toda vez que você decide andar em santidade, você está adorando ao Senhor. Toda vez que você decide levantar as suas mãos e ser grato a Deus, você está adorando ao Senhor. Toda vez que você pratica o que a palavra diz, você está adorando ao Senhor. Tudo que a gente faz diante da presença de Deus para Ele é adoração. Então, é esse caminho que foi aberto por Jesus. Por isso que é um novo e vivo caminho. É um caminho de acesso que a gente não tinha antes. Mas agora, pelo que Jesus fez, nós podemos entrar com ousadia diante da presença do Senhor, estar diante dEle o tempo todo e viver diante dEle a vida que Ele reservou para a gente e que Ele conquistou para nós. Amém. Essa é a verdadeira adoração de fato, em espírito e em verdade. Uau, glória a Deus.
Sei que você foi edificado. Compartilha esse podcast para mais pessoas poderem assistir e serem edificadas com esse conteúdo. Esperamos você em nossos cultos, nesse domingo, dia 13, na gravação da música. Também compartilhe aí as músicas do nosso canal, as playlists. Esteja sempre adorando ao Senhor com elas. E a gente se vê no próximo tema da vez.